A Bíblia nos ensina que nós devemos interceder pelas pessoas e Moisés é um ótimo exemplo de intercessor para nós aprendermos. Esse é o estudo de número 1121 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando nós intercedemos pelas pessoas, nós agradamos ao nosso Deus, pois nós demonstramos amor e compaixão pelo próximo. Vamos ao nosso tema, intercedendo como Moisés. O nosso texto base está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, que diz: Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Intercessor é aquele que intercede a favor de alguém. É uma atitude de amor e compaixão para com o próximo. Interceder é defender, advogar, é mediar, é pedir e é rogar pelo outro. Moisés é um exemplo de intercessor para nós, pois encontramos na Bíblia diversos momentos dele intercedendo. E Paulo, ele nos ensina, ele nos exorta a intercedermos. Vamos conferir em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nós devemos interceder pelas autoridades da nossa nação, da nossa igreja, da nossa família. Nós devemos interceder por todos os que exercem autoridade. E quando Paulo ele faz essa recomendação, nós podemos colocar como se fosse uma exortação à nossa responsabilidade como servos de Deus. Samuel, ele ensinou que deixar de interceder é cometer pecado. 1 Samuel capítulo 12, verso 22 e verso 23 diz: Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Nós temos responsabilidades para com o nosso Deus e nós devemos agir de forma que o agrada. Moisés, ele era um homem de oração, ele era um homem que tinha intimidade com o nosso Deus, ele era um intercessor. Êxodo no capítulo 33, verso 11, a parte inicial diz assim: Então Yahvé, o Senhor, falou com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Moisés, ele foi um grande homem de Deus, ele o agradou em tudo, ele fez a diferença, como mostra no nosso texto base. Vamos conferir novamente, Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Moisés, ele era um homem que buscou agradar ao nosso Deus, buscava fazer a vontade do nosso Deus e interceder. Agrada e é vontade do nosso Deus, que nós devemos fazer em obediência a Ele. Moisés, ele intercedeu por Faraó e ele também intercedeu pelos egípcios. Êxodo no capítulo 10, verso 18 e verso 19 diz: E Moisés, tendo saído da presença do Faraó, orou a Yahvé. Então Yahvé fez soprar um poderoso vento do ocidente que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Moisés, ele obedecia ao nosso Deus e várias vezes ele foi falar com o Faraó
para que deixasse os israelitas saírem livres do Egito. Faraó pediu algumas vezes para Moisés interceder por ele e pelo seu povo, e Moisés intercedeu. Deus retirava as pragas, como no exemplo que nós vimos do versículo, e essa foi a praga dos gafanhotos, mas o Senhor sempre ouvia e respondia a oração de Moisés. Deus ouvia a intercessão de Moisés. Deus enviou 10 pragas para o Egito, mas somente na última que Faraó libertou o povo de Israel. Moisés, ele também intercedeu por Miriam, a irmã dele. Números capítulo 12, verso 13 diz assim: diante disso, clamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhes a cura, eu te peço por misericórdia. Certa vez, Miriam e Arão ficaram indignados pelo fato de Moisés ter se casado com uma mulher cuxita e murmuraram contra ele. Deus defendeu e testemunhou sobre Moisés. Deus falou do relacionamento, da intimidade que Moisés tinha com ele. E Moisés, ele intercedeu pelo povo israelita por diversas vezes. Vamos ver no caso do bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, verso 11 diz: Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé seu Deus e disse: por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito por meio de teu braço forte e muitos milagres? O povo tinha vivenciado muitos milagres da parte de Deus, eles tinham presenciado maravilhas, eles tinham visto o agir de Deus a favor deles. Vamos nos lembrar, por exemplo, quando eles passaram o Mar Vermelho sem se molharem, mas mesmo assim, aquele povo agia de forma que desagradava ao nosso Deus. E Moisés, ele tinha subido no monte para buscar a presença do Senhor e orientações. Como Moisés demorou a descer, o povo achou que tinha acontecido algo com ele e eles coagiram Arão para que construísse um bezerro de ouro e o adoraram. Olha que interessante, e foi uma atitude que desagradou muito ao nosso Deus, a ponto de Deus os querer destruir, mas Moisés intercedeu pelo povo. Vamos nos lembrar também no caso da água amarga de Mara, que está em Êxodo capítulo 15, o verso 24, o verso 25 diz: então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Olha como Deus responde, olha como Deus age de formas diferentes. Moisés pegou o arbusto e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Então, logo após eles atravessarem o Mar Vermelho, olha o milagre que eles tinham vivido. O povo sentiu sede e pararam em Mara. As águas eram amargas, eles não puderam beber e eles murmuraram contra Moisés. O que Moisés fez? Moisés intercedeu pelo povo e Deus o orientou como deveria agir, e ele colocou um arbusto nas águas e ela se tornou doce, se tornou boa para beberem. Deus é maravilhoso. No caso das serpentes que Deus enviou para disciplinar o povo dele no deserto, o povo tinha murmurado e desprezado o maná. Números capítulo 21, verso 5 diz: e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés, e o povo se queixava exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Olha o que eles disseram: pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. E tem uma versão que diz que os israelitas
israelitas chamaram o maná de pão miserável, pão desprezível, mas era um povo obstinado, pessoas teimosas de dura cerviz, e diante das dificuldades eles murmuravam, eles reclamavam. E o que Moisés fazia? Moisés intercedia pelo povo ao Senhor. Mas o que Deus fez nesta situação? Deus castigou o povo devido àquela murmuração, devido ao desprezo deles ao maná. Números capítulo 21, verso 6 diz assim: então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Aquelas serpentes picavam o povo e causava grande dor, causava grande sofrimento, levando muitos à morte. O povo, diante desta situação, se arrependeu e suplicaram a Moisés para que intercedesse por eles. Números capítulo 21, verso 7, o povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou, e intercedendo pelo povo, Moisés intercedeu, Moisés orou e o Senhor o orientou. Vamos ver dessa vez como que foi o agir de Deus. Números capítulo 21, verso 8 diz assim: então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Ele seguiu as orientações do Senhor, e quando uma pessoa era picada, a pessoa olhava e ela não morria. Deus é tremendo, Deus tem formas maravilhosas de agir, e é sempre do jeito dele, no tempo dele, e nós temos que aprender a vivermos na dependência e na obediência a ele. Temos muito a aprendermos com as orações e com a vida de intercessão de Moisés, porque ele era um homem humilde, ele era um homem reverente e também perseverante. Deuteronômio capítulo 9, verso 25 diz: prostrei-me, pois, na presença de Yahvé, e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque Yahvé falara em vos destruir. Deus não rejeita um coração quebrantado. E Moisés, ele se prostrou, olha o que a Bíblia fala, ele ficou prostrado durante 40 dias e 40 noites. Por quê? Por um povo que era obstinado, por um povo que não era obediente, por um povo teimoso. Mas Moisés se compadecia deles. Moisés nos mostra a humildade dele, e nós precisamos ser perseverantes na oração, sermos perseverantes na intercessão. Quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites intercedendo por um povo, e um povo que não era bom, nós precisamos aprender a intercedermos pelas pessoas, independente de quem elas sejam. E isso aconteceu por quê? Porque aquelas pessoas adoraram um bezerro de ouro. Isso desagradou muito a Deus. Moisés, na presença de Deus, ele reconhecia a grandeza do Senhor. Deuteronômio no capítulo 9, verso 26 diz: roguei então ao Senhor, Yahvé, ó eterno meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança. Tu o resgatastes com a tua grandeza, tu o libertaste e o fizeste sair do Egito com braço forte. Moisés intercedendo pelos israelitas, ele está falando para o nosso Deus não os destruir quando eles adoraram aquele bezerro de ouro, porque Moisés estava vendo a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, ele detesta a idolatria.
idolatria, mas ele se compadece daqueles que se arrependem. Deus, ele ouve as nossas orações, Deus, ele atende as nossas intercessões. E Moisés, na presença de Deus, ele reconhecia a fidelidade do nosso Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio capítulo 9, verso 27 diz assim: recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a obstinação deste povo, para a sua perversidade e seu pecado. Moisés estava levando ao Senhor, trazendo à memória as promessas do nosso Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, recordando da fidelidade do nosso Deus. E também na presença do nosso Deus, Moisés reconheceu a misericórdia do Senhor. Deuteronômio capítulo 9, verso 29 diz: apesar de todos os erros e maldades, estas pessoas são o teu povo e a tua herança, ó Senhor. Tu os libertaste e fizeste sair por meio do teu magnífico poder e a força do teu braço forte. Moisés, ele reconhecia em todo o tempo o poder do nosso Deus, o poder maravilhoso do nosso Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para remir o povo, para perdoar os pecados daquele povo. E ele reconheceu a misericórdia e a valorização de quem era aquele povo, a herança do nosso Deus. Ele não ignorou o pecado do povo, porque o nosso Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Vamos ver Êxodo capítulo 32, o verso 31 e o verso 32 diz assim: retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Moisés pediu para Deus ter misericórdia, para Deus perdoar o pecado daquele povo, e Moisés ainda falou: Senhor, caso contrário, me risca do teu livro. Que intercessor, que homem, para nós aprendermos a termos compaixão, a termos empatia e a buscarmos a Deus pedindo perdão dos pecados. Relacionamento com fidelidade e com obediência era o relacionamento de Moisés com nosso Deus. Êxodo capítulo 33, verso 17 diz: então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Que bom nós sabemos que nós servimos um Deus que nos conhece pelo nome, que conhece cada célula do nosso organismo, um Deus que se agrada do que nós fazemos para Ele. E Moisés, ele pediu para que a presença do Senhor fosse com eles no caminho e não os deixasse, porque Moisés valorizava a presença do Senhor. Será que nós temos valorizado a presença do Senhor? Ou será que as nossas orações e intercessões têm sido feitas de forma mecânica? Sabe qual foi o resultado da intercessão de Moisés? No Salmo 106, verso 23 diz assim: por isso ele ameaçou destruí-los, porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que a sua ira os consumisse a todos. O resultado da intercessão de Moisés foi o Senhor perdoar o povo, devido ao fato de Moisés se colocar na brecha, clamar e interceder por eles. O nosso Deus é um Deus que está atento às nossas ações, é um Deus que conhece o nosso coração e é um Deus vivo, poderoso, misericordioso,
perdoador e que quer ouvir a tua intercessão. Eu vou começar a concluir. A vida de oração e intercessão de Moisés levou-o a ter mais e mais intimidade com nosso Deus. Moisés teve experiências profundas com nosso Deus. Vamos ver em Êxodo capítulo 34, verso 29 e verso 30, que diz: quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que o seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés estava com o rosto brilhando, porque ele esteve na presença do nosso Deus por 40 dias e por 40 noites, intercedendo pelo povo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem comentários ou sugestões, faça aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não está inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando mais e mais. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.